Tradução do Salmo 78, parte 2, versículos 9 ao 31. Os feitos de Deus e a rebeldia no deserto. Os homens de Efraim, armados com arcos, retrocederam no dia da batalha. Não guardaram a aliança de Deus e se recusaram a viver de acordo com a sua lei. Esqueceram-se dos seus feitos, das maravilhas que lhes mostrara. Ele fez milagres diante dos seus antepassados na terra do Egito, na região de Zoã. Dividiu o mar e os fez atravessar, fez a água erguer-se como um muro. Ele os guiou com a nuvem de dia e com a luz do fogo toda a noite. Fendeu as rochas no deserto e deu-lhes tanta água como a que flui das profundezas. Da pedra fez sair regatos e fez correr água como rios. Mas contra ele continuaram a pecar, revoltando-se no deserto contra o Altíssimo. Deliberadamente puseram Deus à prova, exigindo o alimento que desejavam. Duvidaram de Deus, dizendo: poderá Deus preparar uma mesa no deserto? Sabemos que, quando ele feriu a rocha, a água jorrou e os ribeiros transbordaram. Mas poderá também dar-nos pão? Poderá fornecer carne para o seu povo? O Senhor os ouviu e enfureceu-se. Seu fogo irrompeu contra Jacó, e sua ira levantou-se contra Israel, pois eles não creram em Deus, nem confiaram no seu poder salvador. Contudo, ele deu ordens às nuvens e abriu as portas dos céus. Fez chover maná para que o povo comesse. Deu-lhes o trigo dos céus. Os homens comeram o pão dos anjos. Enviou-lhes comida à vontade. Enviou dos céus o vento oriental e, pelo seu poder, fez avançar o vento sul. Fez chover carne sobre eles como pó, bandos de aves como a areia do mar. Ele as fez cair dentro do acampamento, ao redor das suas tendas. Comeram à vontade, e assim ele satisfez o desejo deles. Mas antes de saciarem o apetite, enquanto ainda tinham a comida na boca, acendeu-se contra eles a ira de Deus. Ele matou os mais fortes dentre eles, ferindo de morte os jovens de Israel. Nesta sessão, o salmista Asaf relembra os atos milagrosos que Deus realizou para Israel durante o êxodo do Egito e a jornada pelo deserto. Esses eventos são centrais para a identidade de Israel como povo escolhido de Deus, demonstrando seu poder e cuidado contínuos. No entanto, apesar dessas intervenções divinas, o povo de Israel mostrou uma persistente ingratidão e falta de fé, o que levou à ira e punição divinas. Um dos milagres mais impressionantes foi a divisão do Mar Vermelho. Quando os israelitas estavam presos entre o mar e o exército egípcio, Deus dividiu as águas, permitindo que atravessassem em terra seca. Este ato não só salvou Israel da escravidão e da morte iminente, mas também demonstrou de forma inegável o poder e a proteção divina. Este evento deveria ter solidificado a confiança do povo em Deus, mas, em vez disso, eles logo esqueceram este e outros milagres. Enquanto vagavam pelo deserto, Deus continuou a prover para todas as necessidades de Israel de maneiras sobrenaturais. Ele enviou maná, um alimento celestial que caía diariamente, exceto no sábado, e codornizes para a carne. Ele também fez água brotar da rocha para saciar a sede do povo em um ambiente árido. Essas provisões diárias eram milagrosas e deveriam ter reforçado a fé do povo na capacidade de Deus de cuidar deles em qualquer circunstância. Apesar de tais evidências claras da fidelidade e do poder de Deus, os israelitas continuaram a pecar e a duvidar. Eles frequentemente reclamavam de sua situação, idealizavam a vida no Egito e desafiaram a liderança de Moisés e Arão. Essa ingratidão se manifestou em ações como a murmuração contra Deus por falta de comida e água, e o desejo por luxos que tinham no Egito. Em vez de verem as provisões divinas como sinais da presença e do cuidado de Deus, eles testavam Deus exigindo mais sinais e milagres para satisfazer suas necessidades momentâneas. A resposta de Deus a essa rebeldia e falta de fé foi a ira e a punição. A ira de Deus se acendeu contra Israel em várias ocasiões, resultando em castigos severos. Quando o povo exigiu carne com ingratidão, Deus enviou codornizes em abundância, mas também enviou uma praga que matou muitos. Outros episódios de punição incluíram pestes, serpentes venenosas e derrotas nas mãos de inimigos. Essas punições serviram como lembretes da santidade de Deus e da necessidade de obediência e confiança. A narrativa dos milagres no deserto e a resposta ingrata do povo ilustram um padrão humano de esquecer rapidamente as bênçãos e intervenções divinas quando enfrentam novas dificuldades. Esse esquecimento e ingratidão são sintomas de uma fé superficial e de uma incapacidade de internalizar e se lembrar da fidelidade de Deus. Asaf utiliza essa sessão para enfatizar a necessidade de lembrar e confiar continuamente em Deus, não apenas em momentos de crise, mas como uma prática diária de fé e gratidão.
Ele mostra que a rebeldia e a ingratidão não apenas desapontam Deus, mas também resultam em consequências severas. A história de Israel no deserto serve como uma advertência para todas as gerações sobre os perigos de esquecer as obras de Deus e cair na dúvida e na desobediência. Esse é o canal Salmos em Palavras. Por favor, deixem seu like e inscrevam-se no canal. Obrigado e fiquem com Deus.